Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aulinha. Dessa vez a gente vai ver o capítulo 12 de ciências, tá bom? A aula 15 aqui do canal, certo? Então já pega o lápis, borracha, o livro, marca texto. Tem muita coisa interessante nesse capítulo para a gente ver, tá joia? Como tema de abertura do capítulo, ele traz o seguinte título: Alimentação saudável. Quem é aí que tem uma alimentação saudável, né? Um equilíbrio na alimentação. Existem muitos alimentos atraentes e saborosos, mas como podemos escolher qual é o melhor para a saúde e saber a quantidade ideal para consumo? O que é que a gente pode fazer, né? Uma possibilidade é conhecer a composição nutricional dos alimentos. Outra é aprender o que os especialistas em nutrição humana têm a nos orientar. Então, sempre que a gente for comer alguma coisa que não seja in natura, que não seja algo natural, olhar o rótulo, né, daquele produto, ver a quantidade de nutrientes que ele tem, se ele é benéfico para a saúde ou nem tanto, se nos fornece nutrientes, vitaminas, tudo isso a gente tem que olhar para ver se a gente está alimentando nosso corpo de forma adequada. E daí tem esse cartazinho aqui, ó. Para crescer forte, você precisa comer de tudo um pouco: frango, legumes, verduras, leite, arroz, queijo, pão, frutas, carne, peixe, feijão e ovos, né? E ele traz aí três perguntinhas. Qual é a mensagem passada pela campanha? Essa mensagem aqui, ó, essa campanha aqui. Para crescer forte, você precisa comer de tudo. Ela incentiva o quê? A alimentação saudável, né? A gente tem uma alimentação equilibrada, balanceada. Comer de tudo, um pouco, né? Um pouco de tudo. Nada é exagero e também não pode deixar de comer algumas coisas, certo? Por que os alimentos são importantes para a saúde das pessoas? A gente viu no capítulo anterior o sistema digestório, lembram? E a gente viu que o processo de digestão começa na boca. A gente faz a deglutição do alimento e tal. E esse alimento vai transportar os nutrientes para o nosso corpo, através de cada órgãozinho responsável por uma determinada ação, né? Vai os nutrientes, os minerais, a, as partes boas do alimento serão transportadas pelo nosso corpo, né? Então, por que é importante que a gente tenha uma alimentação saudável? Para que a gente tenha um equilíbrio no nosso organismo, né? Para que ele possa atuar de forma positiva, certo? Se a gente tem deficiência de algum alimento ou excesso, o nosso corpo vai dar uma reação diferente. Ele pode ficar doente, ter alguns problemas. Ele já pergunta aí, ó, quais problemas um ser humano pode adquirir ao ter uma alimentação inadequada? Ou seja, um excesso de algum elemento ou a escassez de outro elemento pode prejudicar a nossa saúde de alguma forma. Pode ser pressão alta, pode ser obesidade pelo excesso, pode ser gastrite, prisão de ventre, pode ser uma dor de barriga, se você comer alguma coisa em excesso, pode prejudicar o seu intestino, certo? Então, por isso é importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada. Nada em excesso, mas também que não falte nada ao nosso corpo, ok? O alimento que nos nutre. Como vocês estão no capítulo 1, no capítulo anterior, todos os seres vivos precisam se nutrir para poder realizar diferentes funções, não é isso? Então, a nutrição é um processo em que o organismo retira do alimento as substâncias necessárias à saúde. Nós e os outros animais encontramos os nutrientes de que precisamos nos alimentos que obtemos no ambiente, certo? Então, os nutrientes que o nosso corpo precisa, a gente obtém através dos alimentos que a gente consome, certo? O sistema digestório tem a função de agir sobre os alimentos por meio de transformações mecânicas e químicas, lembram? Que a gente estudou? E de absorver os nutrientes presentes neles. Então, cada órgão ou elemento do sistema digestório tem uma função diferente de encaminhar o que for aproveitável daquele alimento que a gente consumir para realizar nossas funções diárias, certo? Nos dá força, energia, equilíbrio,
certo? Aí tem aqui, ó, as imagens. As siriemas e os outros animais se nutrem a partir do alimento que obtém no ambiente. Nesta imagem, a siriema se alimenta de uma serpente. As plantas não encontram no ambiente o alimento de que precisam. Elas o produzem por meio do processo de fotossíntese. Sabem que toda a cadeia alimentar dos animais, que assim como a gente também tem a cadeia alimentar, diferentemente das plantas, elas não absorvem o alimento do meio terrestre, né? Elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, através da luz do sol, certo? Então, o alimento tem esse processo. O alimento é o quê? É composto por ingredientes que possuem nutrientes. O alimento é composto por ingredientes que possuem nutrientes, certo? O alimento em si não é os nutrientes. Ele é composto pelos ingredientes que compõem os nutrientes. Deu para entender? Continuando. Nós vamos ver os tipos de nutrientes e suas funções. Os alimentos podem ter um ou mais de um tipo de nutrientes em sua composição. Porém, a quantidade desses nutrientes em cada alimento é diferente. Os nutrientes podem ser organizados em grupos de acordo com sua composição. Conheça a seguir esses grupos e veja exemplos de suas funções no corpo humano. O primeiro nutriente que a gente vai ver, carboidratos. Os carboidratos, também conhecidos como açúcares, têm a função de fornecer energia para o corpo humano. Eles são os nutrientes energéticos mais utilizados pelo organismo por serem mais facilmente digeridos, podendo ser encontrados em alimentos como pão, macarrão, bolos, mandioca, batata, milho, balas, chocolates, refrigerantes, biscoitos, sorvetes, etc. Quando há ingestão de alimentos ricos em açúcar, ganha-se energia rapidamente. Porém, se forem consumidos em excesso, esses alimentos podem causar vontade de comer mais doce. Isso acontece porque a energia dos carboidratos dura pouco tempo. Então, o organismo exige a reposição dessa energia. Para evitar essa situação, deve-se dar preferência a alimentos integrais, como cereais e massas, e evitar comer muitos doces. Certo? Resumindo, os carboidratos são os açúcares. A gente pode encontrar eles com facilidade em massas. Pão, macarrão, bolo, batata, milho, chocolate, refrigerante. Então, quando a gente come em excesso, como ele tem uma produção muito rápida, ele gasta muito rápido, né? Se distribui muito rápido, a gente tem a necessidade de comer mais. Quando a gente come mais, a gente está comendo em excesso. Por isso, a gente pode ter um aumento de peso. Eu, por exemplo, como muito carboidrato. Eu como pão, eu quero comer outro. Eu como chocolate, eu quero comer outro. Por quê? Porque o meu organismo já está em deficiência, né? Eu estou comendo em excesso. Então, quanto mais você come, mais vontade você vai ter de comer. Então, você pode substituir por alimentos integrais, certo? Que vai dar mais saciedade e você vai comer menos, certo? Deu para entender? Aí aqui está a imagem dos alimentos que são ricos em carboidratos que eu citei. Macarrão, batata, milho, mandioca, certo? Batata, pão. Ok, queridos? Vamos agora para os lipídios. Os lipídios são popularmente chamados de gorduras. Eles têm como principal função a reserva de energia. Outras funções desses nutrientes são a proteção do corpo contra choques mecânicos e o isolamento térmico, uma vez que esses nutrientes se acumulam como gordura embaixo da pele, colaborando para que o calor produzido pelo corpo fique retido. Além disso, os lipídios derivados de vegetais, por exemplo, os óleos e o azeite, são essenciais ao organismo, pois participam da estrutura das células e previnem algumas doenças. Entretanto, se consumidos em excesso, esses nutrientes podem ser prejudiciais à saúde, pois podem se acumular, causando aumento excessivo de gordura localizada em várias partes do corpo ou nos vasos sanguíneos, gerando problemas cardíacos. Aqui nós temos dois exemplos de alimentos ricos em lipídios, a manteiga e
o óleo, certo? Então, os lipídios são conhecidos como gorduras, certo? Qual é a principal função deles? A reserva de energia. Também tem outras funções, que é a proteção do corpo contra choques mecânicos e o isolamento térmico. Por quê? Eles se acumulam como gordura embaixo da pele, certo? Eu, por exemplo, tenho muito lipídio, muita gordurinha acumulada no buchinho, gente. Certo? Então, tudo que é em excesso é prejudicial. A gente tem que ter um equilíbrio, certo? É quando ele fala aqui, a estrutura das células, o que são as células, pequenas unidades invisíveis a olho nu, que formam o nosso corpo, o corpo humano, ok? Pronto. Outro nutriente que faz parte desse todo que a gente está estudando são as proteínas. As proteínas são nutrientes construtores, pois fazem parte da composição das células e dos tecidos do corpo. São classificadas também como nutrientes reguladores, já que certos hormônios são constituídos por proteínas e regulam as ações das células e dos tecidos do corpo. Elas também funcionam como terceira fonte de energia, depois dos carboidratos e dos lipídios. Lembre que a primeira fonte de energia são os carboidratos, depois os lipídios, certo? E daí vem as proteínas. As proteínas podem ser encontradas em carnes magras, ovos, leite, queijo, castanhas e grãos, como o feijão e o grão de bico. Deu para entender? Não, você não. Assim, pode ser que seja. Mas eu, por exemplo, com esse meu corpo, se eu for nutricionista, ele vai dizer para eu evitar carboidratos e lipídios, consumir mais proteínas, certo? Menos açúcar. Então, recapitulando, as proteínas são nutrientes construtores, porque elas compõem as células e os tecidos do corpo. São classificadas também como nutrientes reguladores, né? Eles regulam as ações das células e dos tecidos do corpo. E também funcionam como terceira fonte de energia depois do carboidrato e do lipídio, certo? E onde é que a gente encontra proteína? Carnes magras, ovos, leite, queijo, castanhas e grãos, como o feijão e o grão de bico. Tudo que está citado aqui, ó. Certo? Evite o consumo excessivo de carnes gordas, com muita gordura, e principalmente de embutidos, que são o quê? Alimentos industrializados obtidos com a moagem de carne e de outros produtos similares, que são a salsicha, a linguiça, o salame e a sardinha. São embutidos, certo? Prefira carnes magras, como filé de peito de frango, lagarto, filé mignon, colchão duro, colchão de fora, colchão mole, colchão de dentro, badejo, corvina, robalo e linguado. Robalo, linguado. Esses quatro últimos aí são peixes, certo? Deu para entender? Evitar o excesso de proteínas também necessário, principalmente de carnes gordas, ok? Preferir carnes magras, que é mais saudável, obviamente. Mais um tipo de nutriente, os sais minerais. Os sais minerais têm funções muito variadas, entre elas a constituição dos ossos e dos dentes. O organismo precisa desses nutrientes em pequenas quantidades diárias para o seu funcionamento. Porém, sua falta ou seu excesso pode causar vários problemas de saúde. Como vocês já perceberam, nada pode ser em falta, nem pode ser em excesso. Tem que ter o equilíbrio, certo? Os sais minerais estão presentes em quantidades adequadas em diferentes fontes vegetais. Conheça alguns deles e suas fontes a seguir. O cálcio, onde é que a gente encontra cálcio? Na amêndoa, brócolis, couve, espinafre, feijão, gergelim, grão de bico, na laranja, no leite, linhaça, manjericão, salsa, soja, rúcula e rúcula. Pronto. Ferro, a gente encontra na aveia, feijão, gergelim, hortelã, lentilha, linhaça, mostarda, rúcula e salsa. Potássio, na banana, na batata, na chicória, no couve, no espinafre e no feijão preto. Magnésio, abacate, amendoim, aveia, banana, batata, beterraba, couve, espinafre, gergelim, grão de bico, soja e uva. E o zinco no leite, na lentilha e no melão.
Se vocês prestarem atenção, alguns alimentos aí apareceram repetidamente. Por quê? Porque eles são fontes mesmo de sais minerais. Tem quase todos os sais minerais. Certo? Então, esses são os alimentos que a gente pode consumir de boa, mas também não pode ser em excesso, que pode causar problemas à saúde. Mas precisam fazer parte da nossa alimentação diária, ok? O sal de cozinha é composto por vários sais minerais, como o sódio, e tem sido considerado um vilão para a saúde. Isso porque, embora os sais minerais sejam imprescindíveis para a saúde, seu excesso traz consequências graves para o corpo, por exemplo, para a saúde do coração e dos rins. O excesso de sal, que a gente não pode comer nem açúcar em excesso, nem sal em excesso, certo? Muitos alimentos industrializados possuem excesso de sal. Por exemplo, salgadinhos de pacote, tipo Cheetos, Ruffles, Peoples, esses salgadinhos que a gente adora, né? Fandangos, eles têm muito sal. Macarrão instantâneo, né? Miojo, cereal matinal, aqueles cereais que a gente come com leite, presunto, molhos prontos e refrigerantes. Essa é mais uma razão para evitar consumi-los. Ah, professora, mas eu gosto muito. Se puder evitar, evita. Come uma vez, 2 vezes, mas não todo dia, porque vai trazer prejuízo para a saúde, certo? Tem que ter equilíbrio. Nem excesso, nem também pode faltar. Ok? Vitaminas. A gente já viu proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, agora vamos ver as vitaminas. As vitaminas são substâncias essenciais ao funcionamento do organismo, pois participam de várias funções do corpo, por exemplo, da formação dos ossos, das células da visão, da pele e do sangue e da defesa contra micro-organismos. Além disso, elas são os nutrientes reguladores do organismo. As necessidades diárias são em quantidades mínimas e podem ser obtidas com uma alimentação variada, que inclua muitas frutas e verduras, além da exposição ao sol por alguns minutos diariamente. Então, frutas, legumes e hortaliças são fontes de sais minerais e vitaminas. Lembrando, as vitaminas são substâncias essenciais ao funcionamento do organismo, pois participam de várias funções do corpo, da formação dos ossos, das células da visão, da pele e do sangue e da defesa contra micro-organismos. Então, conheça aqui, ó, nessa tabelinha, algumas vitaminas, não são todas, e onde elas podem ser encontradas. A vitamina A, onde é que a gente pode encontrar a vitamina A? Na cenoura, na abóbora, no brócolis, espinafre, frutas amarelas, no fígado, no leite e em ovos, certo? A vitamina B1, em carnes, legumes, cereais integrais e verduras. Vitamina B12, no fígado, não no nosso fígado, no fígado que a gente come, né? Carnes, peixes, ovos, leite e queijo. Vitamina C, na laranja, no limão, tomate, abacaxi, repolho, couve-flor e espinafre. Vitamina D, no atum e no salmão. Vitamina E, germe de trigo, amendoim, amêndoa, couve, brócolis e gema do ovo. E a vitamina K, couve, brócolis e na salsa. Ela traz uma diquinha. Faça sua refeição ficar bem rica em vitaminas e sais minerais, misturando vegetais de várias cores e carnes magras no prato. Quanto mais cores, maior a chance de consumir vários tipos de proteínas, vitaminas e sais minerais. Por isso que é recomendado que a gente tenha um prato bem colorido, né? Bem diversificado. Certo, queridos? Pronto, vamos dar uma pausa na página 34. Vamos dar uma pausa no vídeo e realizar a atividade da página 34 e 35, certo? Tá facinho, facinho. Tudo isso que eu falei vai estar lá. E daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Mas primeiro façam uma atividade, viu? Bonitos. Eu sei que vocês fazem. Pronto. Voltando, tenho certeza que todos fizeram, né?
Vamos fazer a correção da nossa atividade. Agora é com você. Diferencie, a primeira pergunta, diferencie alimento e nutriente. Qual é a diferença do alimento e do nutriente? A gente viu lá no início do conteúdo, quando eu comecei a falar. Qual é a diferença de alimento e nutriente? Os alimentos são os componentes da refeição que a gente ingere, né? E os nutrientes são as substâncias fornecidas pelo alimento e que possuem diversas funções para o funcionamento do organismo. O alimento é o que a gente consome, né? São os componentes da refeição. E os nutrientes são as substâncias fornecidas pelo alimento, que estão presentes no alimento e possuem diversas funções para o funcionamento do nosso organismo. Segundo, marque X na alternativa que apresenta a orientação mais adequada para uma boa alimentação, de acordo com os exemplos de alimentos e os nutrientes fornecidos por eles. Aí, apresenta a orientação mais adequada para uma boa alimentação. Basear a alimentação no consumo de grãos, como feijão, soja, grão de bico e amendoim? Não, né? Se a gente fizer só esse tipo de alimentação, a gente vai ter deficiência dos outros nutrientes. Basear a alimentação no consumo de produtos de origem animal, por exemplo, carnes, leite e ovos? Também não. Consumir alimentos variados, incluindo produtos de origem animal ou vegetal? Ou evitar o consumo de carnes, leite, ovos e outros produtos de origem animal? Com certeza não. A gente não pode evitar o consumo. Tem que consumir, porém, de forma moderada, né? Então, mais adequado aqui, consumir alimentos variados, incluindo produtos de origem vegetal e animal, certo? Terceiro, o corpo humano adulto possui em média a seguinte composição: água, 57,6%, lipídios, 20%, proteínas, 15,2%, minerais, 5,6%, carboidratos, 1,6%. Para manter essa composição e auxiliar no funcionamento do corpo, esses tipos de nutrientes precisam ser consumidos. Cite 2 exemplos de alimentos que podem ser fontes de cada nutriente a seguir. Onde é que a gente pode encontrar lipídios? Lembra lá que eu falei no início? Vou dar como sugestão: amendoim, abacate e frituras. Professora, mas não era óleo? Mas o óleo a gente vai encontrar em frituras, certo? Proteínas: carnes magras, como filé mignon, colchão duro, colchão mole, patinho. Estava lá naquele exemplo. Ovos, leite, queijo, castanha, feijão e grão de bico. Sais minerais, onde é que a gente encontra? Nas frutas, verduras, legumes e cereais em geral. Carboidratos, nos pães, macarrão, milho, batata, certo? E as vitaminas, onde é que a gente pode ter, quais os alimentos podem ser fonte de vitamina? Cenoura, brócolis, espinafre, fígado, leite, ovos, atum, salmão, amendoim e couve. Essas são sugestões, certo? Vamos agora para a página 36 do Comer Bem. Para escolher alimentos que contribuam para a saúde, você precisa conhecer o seu modo de produção, pois os processos pelos quais eles passam vão interferir diretamente na qualidade nutricional. Alguns alimentos são produzidos diretamente de plantas ou de animais, sem que precisem passar por alterações depois de retirados da natureza. Verduras, legumes, frutas, ovos e leite são exemplos desses alimentos, que são chamados de in natura, expressão que significa da natureza. Arroz, feijão e outros grãos que passam por poucos processos industriais são chamados de minimamente processados. As carnes congeladas e a farinha de trigo, feita exclusivamente a partir do grão de trigo moído, também são exemplos de alimentos minimamente processados. Os alimentos in natura e minimamente processados são os mais saudáveis, desde que sejam higienizados antes do consumo e devem ser a base da nossa alimentação. Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, sucos e achocolatados de caixinha, sorvetes industrializados, pães de forma e macarrão instantâneo são exemplos de alimentos ultraprocessados que não devem ser consumidos, ou, se forem, apenas em pequenas quantidades e com pouca frequência.
Esse tipo de alimento possui muitos aditivos químicos em sua composição. Esses aditivos são substâncias que dão cor e sabor artificiais ou conservam os alimentos por mais tempo e não fazem bem para a saúde. Então, quanto mais processado, mais prejudicial para a nossa saúde, certo? Observe o esquema a seguir, exemplos de estágios variados de processamento de alguns alimentos. Aí, in natura, a primeira coluna, processado e ultraprocessado. In natura, o morango. Seria o mais adequado a gente comer. Processado, a geleia do morango. E ultraprocessado, o iogurte de morango, certo? In natura, a batata. Processado, o purê da batata. E ultraprocessado, a batatinha chips. In natura, a carne bovina. Processado, a carne de sol. Ultraprocessado, o hambúrguer. Ok? Uma alimentação saudável precisa se basear na obtenção dos nutrientes necessários para a saúde. Entretanto, a alimentação não é somente a ingestão de nutrientes. Comer com calma, longe da TV, do smartphone e do computador, bem acompanhado em um ambiente tranquilo, torna as refeições melhores. Então, a gente não pode comer com o celular, nem assistir televisão, porque a gente vai se distrair e não vai ser tão satisfatória a nossa alimentação, né? A nossa refeição. Ok? Página 40. Você sabe o que está comendo? Quem vive nas grandes cidades, muitas vezes não vê os alimentos sendo produzidos nas fazendas e hortas. E apesar de várias fábricas de alimentos estarem localizadas nas cidades, a maioria das pessoas conhece pouco sobre o que acontece, como acontece a produção industrial e quais são os ingredientes usados para preparar. Para permitir que as pessoas saibam o que estão comendo, os alimentos que são produzidos em fábricas ou que passam por algum processo industrial devem apresentar informações nutricionais na embalagem. Observe na tabela a seguir as informações nutricionais de um pão integral, que é esse pãozinho aqui. Tá? Aqui é a informação nutricional do pão integral. Porção de 50 gramas, que representa 2 fatias. Valor energético 130 calorias. Carboidratos, 21 gramas. Proteína, 6,5 gramas. Gorduras totais, 1,9 gramas. Gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras insaturadas. Colesterol, 0 miligramas. Fibra alimentar, 3,8 gramas. Sódio, 185 miligramas. Aí, isso aqui, ó, valores diários da quantidade de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Os valores podem ser maiores ou menores, dependendo das necessidades energéticas individuais. Ingredientes do pão. Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, fibra de trigo, açúcar, óleo de soja, sal, conservadores, propionato de cálcio e carbonato de potássio, sorbato de potássio, contém glúten. Alérgicos, contém derivados de soja e trigo. Pode conter ovos, leite de vaca, amêndoa, aveia, avelã, amendoim, caixinha de caju, caixinha do Pará, centeio, cevada, pistache e gergelim. Pausa para realizar a atividade da página 41. Pausa e volta para cá, para a gente fazer a correção. Voltando, tenho certeza que fizeram a atividade. Vamos lá. Agora é com você. Em relação às informações nutricionais presentes na tabela do pão integral, responda aos itens a seguir. Letra A. Quantas fatias representam uma porção de 50 gramas? É a primeira informação que vem lá. Porção de 50 gramas. 2 fatias de pão, certo? Letra B. Considerando carboidratos, proteínas, lipídios e sais minerais, qual é o tipo de nutriente que constitui a maior parte desse pão? E aí? Qual é o ingrediente, o nutriente, que constitui a maior parte desse pão? Os carboidratos, né? Ele vem lá em primeiro, 21 gramas. Letra C. O primeiro componente citado na lista de ingredientes é o que está presente em maior quantidade no alimento. Nesse pão, qual é esse ingrediente? A farinha de trigo integral, certo? Que é o primeiro ingrediente aí da lista.
Letra D. 2 ingredientes estão sublinhados na tabela, que são os conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio. Eles são aditivos alimentares sem nenhum valor nutricional. Nesse pão, eles são utilizados para aumentar a sua durabilidade, isto é, para que ele não estrague rapidamente. Considerando essas informações, argumente sobre as vantagens e as desvantagens do consumo do pão caseiro em relação ao de pão industrializado. Qual é a vantagem? Os pães caseiros não possuem aditivos alimentares, então são mais saudáveis. No entanto, podem ter menor prazo de validade em relação ao pão industrializado, certo? Porque como ele não tem conservantes, ele vai estragar mais fácil, mais rápido, no caso. Certo? Letra E. As alergias alimentares podem ser muito graves. Para evitar esse risco, as embalagens de produtos industrializados devem informar se no produto estão presentes ingredientes que comumente causam alergia. Circule na tabela a informação sobre alimentos alergênicos, isto é, que podem causar alergia, presente no rótulo da embalagem de pão. Lá no último tópico, quando diz alérgicos, contém derivados de soja, de trigo, parará, parará, parará. Vocês vão circular esse trechinho aí, certo? A sigla %VD aparece circulado na embalagem. Ela se refere à contribuição de uma porção do alimento em relação às necessidades nutricionais diárias de uma pessoa adulta. Por exemplo, uma porção desse pão integral corresponde a 6% das necessidades diárias de carboidratos. Complete os dados referentes aos outros nutrientes listados a seguir. Qual é a porcentagem de proteínas? Proteínas, 8%. Gorduras totais, 3%. E sódio, 8%. Não é isso? Letra G. Um pão de forma branco, não integral, fornece 5% das necessidades diárias de fibras alimentares para um adulto. Compare esse dado com a informação do rótulo do pão integral e responda. Qual é o tipo de pão que fornece mais fibras alimentares? O pão integral, né? Pois ele fornece 14% das necessidades diárias. Ok, queridinhos? Pronto, vocês vão dar uma pausa e realizar a atividade da página 42 e 43, que é o investigue. Vocês vão precisar de 4 rótulos de alimentos industrializados que vocês consomem frequentemente. Com certeza vai ter alguma coisa aí na casa de vocês. E vocês vão responder de acordo com o que está sendo pedido. Certo? A correção dessa atividade a gente vai fazer no MIT. O valor energético dos alimentos. Ao pensar no que comer em cada refeição, é preciso considerar todas as informações anteriores e fazer boas escolhas, sempre visando o melhor para a saúde. Existe ainda outro aspecto a ser considerado: a quantidade de energia que o alimento fornece. Dependendo da idade, do sexo e da quantidade de atividade física que a pessoa faz, ela deve consumir alimentos que forneçam maior ou menor quantidade de energia. Quem faz mais exercícios físicos, por exemplo, praticando esportes várias vezes por semana, precisa de mais energia. Quem fica mais tempo parado, por exemplo, em frente à televisão ou ao computador, deve receber menos energia. Porque se você for consumir a mesma quantidade de energia que uma pessoa que pratica atividade física, você vai ficar com excesso de peso, igual estou eu, tá bom? Então, uma boa saúde está associada a uma alimentação saudável e equilibrada, aliada a uma prática regular de atividade física e a um sono de boa qualidade e em quantidade suficiente. A gente deve dormir bem, né? Para que a gente tenha disposição e energia para o outro dia, para realizar nossas atividades. Se a gente dorme mal, a gente vai ficar mal-humorado, indisposto, né? Então, alimentação, atividade física e uma boa noite de sono para a gente ter a saúde legal. Daí ele traz algumas tabelinhas sobre a quantidade de energia fornecida por diferentes alimentos, certo? E tem essas duas tabelas na página, 3 tabelas, né? Página 44
e 45 que vocês vão analisar. Agora, observe nos quadros a seguir a quantidade diária de energia que crianças de sua idade geralmente precisam ingerir. Uma criança do sexo feminino que pratica pouca atividade física, ela precisa ingerir 1.500 calorias por dia. Se ela pratica atividade física moderada, 1.800 calorias. Muita atividade física, 2.000 calorias. Do sexo masculino, pouca atividade física, 1.800 calorias. Atividade física moderada, 2.000 calorias. Muita atividade física, 2.300 calorias. Certo? Daí a gente vai para os últimos tópicos desse conteúdo, que é a subnutrição e a obesidade. De cara aqui, vocês já conseguem identificar o que é subnutrição e o que é obesidade, né? A subnutrição, também chamada de desnutrição, muitas vezes, é um estado em que a pessoa não recebe os nutrientes de que precisa para se manter saudável. Lembra do que eu falei, que a gente tem que ter equilíbrio? Nem pode ser em excesso, nem pode ser em escassez, não pode faltar, porque se falta, acontece isso aqui, ó, subnutrição. A causa da subnutrição, na maioria das vezes, é a pobreza. E esse ainda é um problema muito sério. Em 2014, havia mais de 2 bilhões de subnutridos no mundo. E aqui no Brasil, a gente tem muito subnutrido ainda. Ainda tem muita gente passando fome, certo? Em situação de subnutrição, por conta da pobreza, certo? A pobreza é o fator primordial da subnutrição. Se a pessoa é uma pobreza extrema, que não consegue se alimentar, ela vai ficar doente pela falta dos nutrientes necessários para o funcionamento do corpo, certo? Em alguns países aí tem até a morte mesmo por subnutrição, porque as pessoas não conseguem se alimentar e morrem realmente de fome. Real mesmo, viu? A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para a sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. Então, quando você ingere em excesso e não gasta aquilo, vai se acumular no seu corpo e vai causar a obesidade, que vai trazer, além desse, outros problemas para a saúde, certo? A gente tem exemplos de subnutrição e obesidade, uns com falta e outros com excesso, certo? Da decisão da pause, realizar as atividades da página 45 a 47 e a 49, ok, queridos? E no meio a gente vai fazer a correção, 42, 43, 45, 47 e 49, tá bom? Por hoje é só, nos encontraremos mais tarde no Meet, certo? Para fazer a correção das atividades. Caso hajam dúvidas, fala conosco, comigo e a titia Evelyn, lindíssima, e a gente ajuda no que for preciso e possível. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.